E paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a Igreja de Cristo. Nós somos templo e morada do Espírito. Que nesse momento você venha levar o teu coração, a tua mente, ao trono da graça do Eterno. Que você nesse momento esteja desfrutando da presença do Pai, não neste lugar, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus está aqui porque você está aqui, porque você é casa e morada do Espírito. A igreja se reúne neste lugar, mas o templo físico não é a igreja. Certa feita os discípulos se impressionaram pela formosura do templo em Jerusalém, e eles disseram para Cristo: veja que arquitetura linda, veja que templo maravilhoso. E Jesus disse: não vês tudo isso? Não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribado. E quando ele foi interrogado pelos fariseus, ele disse: eu vou derrubar esse templo, e em 3 dias eu vou levantar um outro templo. Ele estava falando, amado, do templo espiritual que somos nós. A palavra diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que nós somos a casa de Deus. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 3 da primeira carta, no versículo 16, Paulo disse assim: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, quando você entende que você é um ambiente onde o Espírito habita, você não vai ficar vagando como os religiosos que vivem dizendo: eu vou na casa de Deus ali, semana que vem eu vou naquela outra casa de Deus ali, para o mês eu vou naquela outra casa de Deus ali na esquina. Você não fica com a mente religiosa como aquela mulher samaritana, que ela disse: nós adoramos no monte, ou nos montes. E ela disse: vocês judeus adoram em Jerusalém, apontando para o templo. Mas Jesus disse: a hora vem, e a hora é chegada, a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, o que Jesus estava dizendo? Que existia também os falsos adoradores. E quem são, ou quais as características dos falsos adoradores? A característica de um falso adorador nem sempre é porque ele é falso, é porque ele está enganado. Quando nós dizemos que algo é falso, nós não estamos dizendo que aquilo é necessariamente ruim ou ruim, mas ele não é original. Um exemplo: quando você compra um sapato, ele tem uma marca falsificada. Não significa que o material é ruim, mas ele é falso, ele não é original. Então muitas vezes os filhos de Deus estão adorando a Deus falsamente, não porque eles são falsos, mas eles estão adorando de uma forma errada. E aquela mulher, ela entendia de uma forma errada. Ela dizia: nós adoramos nos montes. Olha se não é o retrato da igreja hoje. Vai para onde, pastor? Vou levar as ovelhas para adorar a Deus no monte.
Não que seja proibido você chegar em um monte e orar. Não que seja proibido você chegar em uma praia e orar. Não que seja proibido você chegar em uma roça, no mato e orar. Não, você pode orar onde você quiser, você pode adorar onde você quiser. O problema é espiritualizar as coisas. Eu vou espiritualizar o monte, ou seja, ali Deus não vai me escutar, mas no monte Deus vai me escutar. Está errado. Em casa Deus não vai me escutar, mas na igreja evangélica Deus vai me escutar. Está errado, porque Deus não está na igreja evangélica. Deus está em você. Deus está em nós. Davi disse que um coração aquebrantado, e coração ali fala de mente, pensamentos voltados, já quebrantado para o Criador. Um coração aquebrantado, ele não rejeita, em um espírito contrito, ele não despreza. Quando você o adora de fato em espírito e em verdade. Mas o peso da tradição nos levou, ou leva muitas pessoas a entender, que Deus só responde se o padre ou o pastor orar por você. Que Deus só te ouve se você fizer um jejum uma semana antes para depois falar com Ele. Que Deus só te responde se você vier, entre aspas aqui, no altar. Isso é um engano. É um engano abençoado, porque naquela cruz, quando Jesus foi crucificado, ele falou a palavra que do grego quer dizer está consumado. Ele bradou tetelestai, está consumado. E quando ele disse lá naquela cruz tetelestai, diz o texto bíblico que lá no templo em Jerusalém, a cortina, o véu do templo se rasgou. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Irmão Elcio, o que era aquela cortina, irmão? A gente fala de cortina, a gente pensa logo que é um pedaço de pano, como aquele ali que está na mesa, uma cortina de parede. Não, irmão. A cortina do templo era feita de pele de animal, de couro de búfalo, tratado, algo muito resistente e pesado, e era muito grande, que precisava de homens para carregar, e era impossível de homem com a sua força, até com algo cortante, para rasgar aquilo. Ninguém entrou lá, ninguém passou a navalha. Quando Jesus na cruz disse está consumado, a cortina lá no templo se rasgou do alto a baixo. Isso quer dizer o que, irmão Elcio? Isso quer dizer que a graça de Deus chegou. Glória a Deus. O templo de Jerusalém, ele tinha 3 departamentos, ou 3 separações, divisões. O átrio, onde as pessoas comuns, por assim dizer, ficavam, os judeus ficavam. O santo e o santo dos santos. No átrio ficavam as pessoas, os levitas ficavam na segunda parte, que era o santo lugar, servindo ali, preparando a lenha, preparando um altar, que não tem nada a ver com isso aqui, tá bom, pessoal? A igreja evangélica diz que altar é isso aqui, ó. Vem aqui no altar que eu vou orar por você. Não tem nada a ver. Altar da Bíblia é uma coisa, altar do sistema religioso é outra coisa. Eles fizeram uma plataforma alta e chamam de altar. Isso é palanque. E os levitas, na segunda parte do templo, ficavam cuidando do altar, que era uma caixa quadrada. Eu gosto muito de falar sobre isso, que o povo tem que se libertar. De madeira de acácia, revestida de bronze, para aguentar a temperatura do fogo. 2,20 metros de comprimento, 1,20 metro de largura. E ali naquele altar, naquela caixa quadrada que tinha 4 ou 2 bases, 2 bastões que as pessoas carregavam, sacrificava os animais e jogava os animais ali dentro e colocava fogo.
É por isso que lá nos livros antigos da lei, Moisés escreveu: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque o fogo tinha que se manter aceso, porque se o fogo tivesse aceso era sinônimo que o povo estava adorando a Deus, sacrificando, honrando a Deus. Se o fogo se apagasse, era sinal que o povo estava se apostatando da fé. Relaxado, né? E isso até no tempo da graça a gente encontra. Então o fogo tinha que arder no altar. Na época do profeta Elias, o povo tinha deixado de adorar a Deus e o altar tinha se quebrado. O povo adorava a Deus uma hora e a Baal outra hora. Quando chovia, dava riqueza na terra, prosperidade, o povo dizia: Baal, Baal. Aí fazia aqueles pratos, né, que hoje a gente conhece aí em algumas religiões, de pão, de cevada, de trigo. Chegava nos lugares específicos e oferecia aquele prato, sabe? A Baal. Ele chamava de Baal, o Deus da prosperidade. E até o povo de Deus, os judeus, estavam indo nessa, porque era uma cultura pagã. Mas os judeus estavam se dobrando a isso, oferecendo sacrifício a Baal. E aí quando choviam, eles gritavam: Baal, Baal. Quando o sol vinha, eles não se chegavam a Deus. No tempo de Elias houve uma seca terrível. Deus mandou uma seca. E o povo ficou doido. E vai, Baal, e manda chuva, Baal. Baal, nada. Deus trancou tudo, irmão. Quem abre a porta, fecha a porta é Deus. Aí o povo ficou desesperado. Deus manda o profeta Elias. E Elias diz: vocês vão ver que tem profeta aqui e quem é o Deus de Israel. Elias improvisou lá o altar, botou as pedras, cavou e disse: agora pode chamar os 400 profetas de Baal aí, pode clamar aí o Deus de vocês. E o povo clamava e nada. E Elias clamou ao Deus dos céus, o Deus dos hebreus, e Deus derramou fogo. E o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. A adoração foi restaurada e o povo, naquele momento, deixou de adorar os ídolos. Então, abençoados, quando as pessoas preparavam o altar e acendiam e sacrificavam, era sinônimo que o povo estava com o coração voltado para Deus. Mas no santo lugar, no santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano, para representar o povo e oferecer um sacrifício específico pelos seus próprios pecados e pelo pecado da congregação de Israel. E detalhe, se esse sacerdote entrasse lá em pecado, em desobediência às ordens sacerdotais, ele era fulminado imediatamente. Por isso ele já entrava com a corda na cintura e com chocalho nos pés. Enquanto o povo cá fora, como se tivesse separado, né? Porque havia uma separação, no Santo dos Santos havia a cortina. Então, enquanto o povo cá fora estava vendo o barulho do chocalho, o povo estava entendendo que o sacerdote estava em paz com Deus e Deus estava recebendo o sacrifício do povo. Imagina a dificuldade que era. O problema é que os pastores de hoje querem trazer isso para a igreja. Não pode, irmão. Então o chocalho batia lá dentro, o povo dizia: olha, Deus está recebendo a nossa oração, o nosso sacrifício. E a corda estava ali na mão dos levitas. Caso ele morresse lá dentro, tinha que arrastar, porque ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Então, amados, ninguém tinha acesso a Deus, ninguém falava com Deus. Para falar com Deus, tinha que consultar o sacerdote. Queridos, quando Jesus naquela cruz disse: tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou no ar. E Deus agora deu livre acesso ao trono da graça. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês que estavam aí fora, esperando o sacerdote orar por vocês, agora vocês mesmos podem falar comigo. Vocês mesmos podem me escutar. Eu posso falar com vocês, porque o meu Espírito ministra em vocês. Eu moro agora em vocês, e não mais lá dentro do templo, lá na arca. Mas os pastores hoje não querem que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque se eles falarem a verdade, eles vão perder domínio sobre as pessoas. Então, enquanto o pastor chega aqui e diz assim: eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu casamento, ele está impedindo você de ter um relacionamento com Deus.
Paulo disse à igreja da Galácia, capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero formar Cristo em vocês, na mente de vocês, para que vocês entendam que Cristo está em vocês. Mas a liderança religiosa não quer que as pessoas saibam disso. Para quê? Para manipular o povo. Você tem que dar, você tem que sacrificar, você tem que trazer. E é para Deus, mas não é para Deus, é para o pastor. Mas as pessoas não sabem. Acaba caindo nesse conto. Não entendem que quando o véu se rasgou, hoje, onde você estiver, não precisa estar lá no templo, não precisa estar aqui nesse espaço físico, que não é templo, porque não tem sacrifício como no templo. Não precisa estar no monte, não precisa estar em algum lugar específico. Jesus disse: o reino de Deus estará em vós. Nós nos reunimos como igreja para aprender uns com os outros, para compartilhar o carinho, o amor, a generosidade, o social, mas não como algo místico. Se você não vier para aqui, você não é salvo. Se você não sentar aí na cadeira, você não está na casa de Deus. Não, não é isso. Amém, abençoados? E quando o véu do templo se rasgou, como eu falei, aquele véu que era muito firme, forte, impossível do homem rasgar com a própria mão, o povo entendeu. E aí passaram a entender aquilo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, eu vou derrubar. E no terceiro dia eu levanto outro templo. E quando ele morreu, que ele ressuscitou, nasceu os templos vivos. Pedro disse: nós somos pedras vivas. Quando Deus olha para você, Deus vê os templos do Espírito. Individualmente nós somos membros um dos outros. Quando a gente se reúne, a unidade de membros se torna o corpo de Cristo, a igreja. Isso é a igreja, é a eclesia, chamados para fora, chamado para fora desse sistema religioso que engana, que manipula as pessoas. Nós somos esses templos ambulantes, onde o Eterno habita. Irmão, mas Jesus disse que ia derrubar aquele templo. Mateus 24, Jesus disse que ele ia cair. E em João, Jesus disse: eu vou derrubar. No entanto, eu não vi Jesus derrubar. Você não viu Jesus derrubar porque quando você vai consultar a história, no ano 70 da primeira era cristã, o general Tito invade Jerusalém com 6 legiões de soldados, 60 mil soldados. E ele derruba aquele templo. Mas Jesus disse que ele ia derrubar o templo. Mas quem derrubou foi Tito. E derrubou por quê? Porque Deus quis. Foi Deus operando na vida daquele general para cumprir a profecia de Daniel. Quando Daniel disse lá em Daniel 9, 24 ao 27, que entrará um príncipe de outro povo, porque era judeu, porque era romano, não era judeu. Ele vai destruir a cidade santa, que era Jerusalém, e vai destruir o santuário. Quase 3.000 anos antes de Jesus, Daniel já profetizava isso. E no ano 70, Tito invade Jerusalém, começa a matar cristão, começa a prender cristão, ordenado por Vespasiano, o imperador. E um soldado, acidentalmente, por assim dizer, pega uma flecha com algo de fogo na ponta e joga, e a flecha, talvez ele tenha jogado para matar alguém, algum judeu, mas simplesmente a flecha vai no templo, e o templo foi destruído. Cadê o templo hoje de Jerusalém? Está lá, as muralhas das lamentações, só o muro do lado de fora. A minha pergunta é: cadê a casa do tesouro para as pessoas levarem o dízimo? Que ficava no templo. Trazer os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era uma despensa que ficava do lado esquerdo do templo. Se você fazer essa pergunta hoje para um judeu, se ele dá o dízimo, o judeu diz: não, a gente não dá o dízimo porque não tem um templo, porque eles entendem
que o dízimo era para ser dado no templo. E que não era dinheiro, tá? Era semente, colheita da terra. Então, quando um pastor, um padre, um líder religioso, ele pede dízimo, ele está sendo, no mínimo, um mau caráter. Eu não posso generalizar, irmão, porque tem muita gente boa, muita gente que aprende errado. Como eu falei, é um falso adorador, não porque ele é falso em si, mas porque ele aprendeu errado. E aquilo virou uma cultura nele e ele acaba desenvolvendo. Mas nós fomos chamados para viver a verdade, amém? E nessa manhã eu te convido, como filhos de Deus, templos e morada do Espírito, adorar. Se você quiser, fique sentado, fique de pé. Mas o importante é como está o teu coração e a tua mente diante desse Deus. O véu do templo se rasgou do alto a baixo e você hoje pode adorar, pode louvar. Você pode agradecer a Ele. Não precisa um pastor orar por você. Você fala com Ele, Ele te escuta. Glória a Deus. Ele mostra você. Exerça a fé agora. O tom de filho de Deus. Você é um filho, você não é um escravo. E adore aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que é digno. Aquele que é santo. Entre nesta ambiência de adoração. Leva a tua mente agora cativa, presa ao trono da graça de Deus. Não tem mais sacerdote para interceder por você. Agora o próprio Espírito, Ele ministra na tua vida, Ele te ensina, Ele te mostra o que é certo, o que é errado, o que Deus quer da tua vida. Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência à sua palavra. E obedecer a sua palavra é entender que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele é